Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde, como recuperar a visão. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês informações de última pesquisa sobre o que podemos fazer para recuperar a visão. É possível recuperar a visão. Por muitos anos isso me surpreendeu trabalhando nos centros Natural Slim. Atendemos todas as semanas cerca de 7.000 e poucas pessoas em todos os países onde os centros Natural Slim operam, e todos os meus consultores certificados em metabolismo registram tudo o que acontece com um membro que vai ao sistema Natural Slim no México, na Costa Rica, ou no Panamá, ou na Colômbia, ou nos Estados Unidos, ou em Porto Rico, ou na Holanda, ou na Espanha. E quando eles vão a um sistema centralizado computadorizado, onde os resultados são inseridos, e através desse sistema centralizado eu tenho uma ideia bem clara do que está sendo alcançado nos diferentes países, especialmente quando há melhorias na saúde. Uma das partes mais importantes do corpo é a visão, ou seja, quando uma pessoa quer melhorar, ela vai querer melhorar todos os atributos que ela tem, todas as habilidades que ela tem, incluindo a habilidade de ver claramente. O tema é, então, o que pode ser feito que seja comprovado que realmente melhore a visão. Vou dar um momentinho na lousa para explicar um pouco o que está acontecendo com a visão, para que você entenda que se perdeu a visão, saiba exatamente o que está acontecendo e o que pode começar a fazer para parar essa perda. Vou dar um momentinho na lousa, veja. Tive em contato com um professor que, para aqueles de vocês que leem inglês, eu recomendo muito que leiam o livro do Dr. Jerry Tennant. Jerry Tennant é um médico que, na verdade, é um médico oftalmologista, especialista em olhos, e tem muitos anos de pesquisa. E tem um livro que é um dos livros mais fascinantes que já li. Obviamente é para quem entende inglês. Eu tenho a sorte de ter bom domínio do inglês. Ele tem um livro chamado Healing is Voltage, A Cura é Voltagem. Basicamente, o Dr. Tennant desenvolveu uma tecnologia para melhorar a saúde do corpo, porque percebeu que todos os problemas de saúde do corpo estão de uma forma ou de outra relacionados a uma baixa voltagem. Percebeu que todas as células do corpo estão saudáveis e em pleno funcionamento operam de forma otimizada, geralmente apresentando uma atividade elétrica que varia entre 20 e 25 microvolts negativos. E é crucial entender que quando isso diminui de 20, automaticamente já se chama dor. E se torna positivo, 30, porque isso funciona entre positivo e negativo, agora se chama câncer. O Dr. Tennant propõe uma teoria sobre o papel da voltagem celular na saúde, a qual ainda não está amplamente aceita pela comunidade médica convencional e deve ser considerado com cautela. Estive estudando essa tecnologia porque ela está muito alinhada com o que sei sobre o metabolismo, e pois eu sempre quero estar na vanguarda do que está sendo descoberto sobre como funcionam esses corpos misteriosos que temos, que depois de tudo não são tão misteriosos. Tudo é tão misterioso quanto não se entende. Basicamente, tive o prazer de conhecer pessoalmente o Dr. Tennant, dialogar com ele, ver sua pesquisa, aprender com ele, compartilhar algumas das coisas que estou fazendo, e uma das coisas que ele estava me explicando era esse fenômeno de como se perde a visão. Se alguém entende como se perde a visão, então pode saber como recuperá-la para trás. Basicamente, se olharmos o olho por dentro do olho, essa parte aqui seria o epitélio com pigmento. Epitélio significa a pele exterior, basicamente é o que significa, é essa pele fininha que é a parte externa do olho. A luz está do lado de fora e quando ela atinge o olho, há algumas células ali, que são células com pigmento, que basicamente são as que permitem que a luz seja captada. Agora, depois disso, há algumas partes aqui embaixo, logo após o epitélio, essa parte que está aqui, que se chama cilindros. Esses cilindros detectam apenas luz branca ou preta, ou seja, não detectam cores, mas aqui há outros mecanismos que são como cores avermelhadas. Esses de cor avermelhada que são desenhados aqui, esses chamam-se cones, e estes detectam as cores, ou seja, dentro da sua visão, é como uma série de lentes fotográficas.
e aqueles que são cilíndricos detectam apenas o quanto de branco ou de escuro há. E estes que são cones são os que detectam as cores azul, verde e outras. O que acontece? Isso entra nessas células que são cilindros, detectam o branco e o preto, quanto de potência há para ver quanta luz há, quanta escuridão, para então poder abrir a pupila, abrir a lente, porque é igualzinho a uma câmera. E os cones detectam as cores. Esses cones detectam diferentes frequências de cores. Então, se você vê algo vermelho ou vê laranja, a diferença de frequência é detectada nesse cone. Agora, todos esses cilindros e cones têm fios que estão conectados, nervos, na verdade, as famosas células Müller. Eu chamo essas de famosas células Müller, porque essas células que estão aqui, as Müller, são as que foram descobertas e que sempre se danificam quando há doenças como a degeneração macular ou quando há glaucoma, qualquer condição degenerativa da visão tem a ver, de uma forma ou de outra, com a perda das células Müller, porque são essas células que sempre se danificam, são essas Müller especificamente que estão aí. O que acontece? Depois das células Müller, quando vem a luz, essa luz traz cores e assim por diante. Então as cores entram nos cones, o que é branco e preto entra nos cilindros, daqui passa para o sistema nervoso, para umas células que se chamam bipolares, que são as células que concentram as informações de forma elétrica, que depois passam para os gânglios, que são os que conectam os nervos dentro do cérebro. Então tudo isso está acontecendo e você não está consciente disso, porque agora vem a fibra dos nervos que vai diretamente para o cérebro, onde você interpreta a imagem. Ou seja, eu estou vendo uma imagem, eu daqui vejo o Jorge ali atrás da câmera, certo? E tudo isso está acontecendo, as cores da camisa do Jorge, a calça e assim por diante. Então, as cores eu estou vendo nos cones e a quantidade de luz estou vendo nos cilindros. E tudo isso está chegando finalmente nas células Müller, que são como o processador, esse é o processador, como um computador, que divide as cores e outras coisas. E depois aqui são interpretadas as células dos nervos. Meu cérebro diz, Jorge está ali, a camisa dele é de cor escura, a calça dele é avermelhada e eu posso ver essa imagem. Agora, o que acontece? O Dr. Jerry Tennant basicamente descobre que quando uma pessoa não toma água suficiente, e aqui entramos no metabolismo, ao não tomar água suficiente, o corpo não produz ácido suficiente. Ácido clorídrico, que é o que digere. Isso faz com que agora as proteínas, a carne, o queijo, o ovo que come, não se transformem em aminoácidos. Quando não se transforma em aminoácidos, porque não é digerido corretamente pela falta de água, agora não há aminoácido para reconstruir as células Müller que vão morrendo e a pessoa começa a perder a visão. Outra coisa que acontece é que se a pessoa tomar, por exemplo, medicamentos como as estatinas, que são medicamentos que baixam o colesterol, esquecem-se de que as células são compostas por colesterol. Quando as estatinas baixam, a produção de células também diminui. Portanto, não é possível substituir as células Müller. Alguns estudos exploraram possíveis efeitos secundários das estatinas, mas não há consenso científico de que elas causem perda de visão. Outra coisa que acontece é que se a pessoa não tem minerais porque não usa suco de vegetais e não consome esse tipo de coisa, ela também não vai conseguir construir suas células Müller. Finalmente, o que acontecer com a visão, toda a degeneração vai ser sentida nesse campo, nas células Müller. Como resolver isso? Quando você começa a comer corretamente, dá os minerais, toma água, digere bem, não toma medicamentos como as estatinas, automaticamente seu corpo tem tudo o que precisa para reconstruir as células Müller e de repente começa a ver melhor. Estou acostumado a ver pessoas que chegam aos centros Natural Slim que quase não conseguem ver, começam a emagrecer e em pouco tempo me dizem, tive que ir ao médico oftalmologista e me reduziram a receita. E agora eu entendo pela primeira vez por que essa pessoa está recuperando a visão. Está voltando porque quando você faz o corpo funcionar bem, o metabolismo funcionar bem, ele pode reconstruir. A cada 2 dias você tem olhos novos, porque as células dos olhos são as mais rápidas, que crescem em todo o corpo, né? A cada 2 dias você tem olhos novos, mas se não tem material de construção suficiente, não pode substituí-las e você vai ficando cego. Por isso, quando você ajusta seu metabolismo, você recupera suas células Müller e você pode começar a ver. Claro, você tem que fazer isso o mais rápido possível, porque uma vez que se forma uma cicatriz aqui, não há quem consiga reparar. Consulte seu médico, pois nem todas as condições visuais são reversíveis. Estou dizendo isso porque a verdade sempre triunfa.